Caros irmãos em Cristo, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Você, professor, seja bem-vindo. Você, aluno, seja bem-vindo para essa nossa ministração de hoje. Assunto da lição número 11, que tem como título Maria, Mãe de Jesus, uma serva humilde. Então, convido você para, a partir desse instante, desse momento, você nos assistir às nossas ministrações e, quem sabe, posteriormente, você, querido irmão, você, querido professor, obreiro do Senhor, nos ajude nesta empreitada para que possamos divulgar aí nas redes sociais, no Facebook e também no nosso canal. Vamos à nossa ministração de hoje? Então, muito bem, hoje vamos ministrar o assunto que será ministrado no dia 11 de junho de 2017, dia do pastor. Portanto, Maria, Mãe de Jesus, uma serva humilde. Antes de nós iniciarmos aqui a nossa ministração, gostaríamos de fazer aqui a seguinte colocação. Muita gente acha, particularmente as pessoas, os católicos romanos, acham que os crentes, nós evangélicos, não gostamos de Maria. Mas isso é uma inverdade, nós gostamos de Maria. Porém, nós defendemos Maria de acordo com o que consta nas Escrituras. Nós não vamos aceitar que uma certa doutrina seja colocada sobre Maria quando não passa pelo respaldo, pelo crivo bíblico. Portanto, sem mais delongas, nós queremos dizer que todos nós, crentes em Jesus, admiramos Maria, foi uma mulher muito santa, você verá aqui, vocês verão. Portanto, podemos de forma alguma rejeitar, melhor dizendo aqui, qualquer sentimento, qualquer palavra que queiram dizer que os evangélicos não gostam de Maria. Nós gostamos muito de Maria, porém, nós aceitamos o que a Bíblia diz sobre ela e não coisas que foram acrescentadas ou colocadas posteriormente, que não constam nas Sagradas Escrituras, que as pessoas muitas vezes enaltecem, chegam até mesmo a adorar a figura de Maria, que foi uma santa mulher. Bem, meus amados, nós vamos entrar neste momento, nesta lição, já apresentando aos amados irmãos o nosso texto áureo. Então, o nosso texto áureo assim expressa, de acordo com o texto lucano, texto que está em Lucas 1,38, que assim expressa: Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então está aqui Maria expressando aqui todo o seu sentimento de serva, para que se cumprisse a palavra do Senhor nela. Adiante, vamos à nossa verdade prática de hoje. A nossa verdade prática diz o seguinte: Maria, Mãe de Jesus, nos deixou um exemplo elevado de humildade e submissão à vontade de Deus. Vamos para frente? Vamos lá. Bem, temos aqui a nossa leitura diária. Então, o aluno, o professor, se ele quiser melhor se preparar para essa aula, ele deve aproveitar desde o dia de hoje, segunda-feira, até sábado, a véspera dessa ministração, para que leia esses textos aqui sugeridos como leitura diária. Então, na segunda-feira, João 1,46, Nazaré, cidade sem importância. Na terça, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29, Deus usa as coisas sem importância. Na quarta-feira, Tiago 4, verso 6, Deus dá graça aos humildes. Na quinta-feira, Salmo 147, verso 6, que diz: Deus eleva os humildes. Na sexta-feira, Lucas, capítulo 1, verso 45, Maria, a serva bem-aventurada. E no sábado, Lucas 1, verso 28, Maria, a serva agraciada. Vamos em frente? Bem, vamos ao nosso objetivo geral. Nosso objetivo geral, que é o seguinte: apresentar Maria, Mãe de Jesus, como exemplo de humildade e submissão à vontade de Deus. Apresentar Maria, Mãe de Jesus, como exemplo de humildade e submissão à vontade de Deus. Um pouquinho mais para frente. O nosso objetivo específico diz o seguinte. Vamos ao nosso objetivo específico? Então, teremos 3 objetivos específicos aqui. E aqui expressa o seguinte: abaixo os objetivos específicos referem-se ao que o professor deve atingir em cada tópico. Por exemplo, o objetivo 1 refere-se ao tópico 1 com seus respectivos subtópicos. Muito bem. Temos aqui, então, nossos 3 objetivos específicos. Primeiro, analisar o perfil
de Maria, mãe de Jesus, explicar a elevada missão de Maria e terceiro, apontar o papel de Maria no plano da salvação. Vamos aqui voltar um pouquinho na nossa mídia aqui, para que possamos voltar aqui um pouquinho. Muito bem. Certo. Então, aí está a nossa verdade prática. Nós já acabamos de ler, para você não ter nenhuma dúvida, lemos o nosso texto áureo. Vamos em frente. Ok? Bem, acabamos de ler, então, nossos objetivos específicos. Vamos ao nosso comentário? Muito bem. Mas antes de nós iniciarmos o nosso comentário, eu gostaria de dizer aos nossos queridos irmãos que para nós chegarmos a esses 3 objetivos, alcançarmos esses 3 objetivos, nós deveremos seguir o seguinte sumário. Primeiramente, vamos a uma introdução do nosso assunto. Depois, nós vamos já entrar na parte do desenvolvimento da nossa ministração, onde veremos no tópico primeiro, Maria, a mãe de Jesus. No segundo, a elevada missão de Maria. No terceiro tópico, o seu papel no plano da salvação. E por último, faremos uma breve conclusão acerca deste assunto. Bem, vamos inicialmente à nossa introdução da nossa aula de hoje. A nossa introdução. Então vamos. Assim expressa o comentário feito pelo pastor Alinaldo. Alguns pontos aqui nós vamos destacar, aquilo que nós julgarmos que precisamos esclarecer mais um pouco. Você sabe que nem todo professor ou nem todo aluno tem o mesmo nível de conhecimento teológico, conhecimento bíblico, portanto, iremos explicar aqui na medida do possível aos nossos queridos irmãos. Antes, eu gostaria ainda de mencionar aos irmãos que nós temos a nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no texto lucano, Lucas capítulo 1, versículo 46 a 49, que trata-se do Magnificar, isto é, Maria, quando ela toma conhecimento daquela notícia que ela seria mãe, ela então fica muito, claro, ela ficou primeiro perplexa com o assunto, depois o anjo explica como isto iria ocorrer, ela então expressa toda a sua gratidão a Deus, louvando a Deus. Então, esse texto, que está aqui em Lucas capítulo 1, versículo 46 a 49, começa no versículo 46 e vai até o versículo 55. Porém, na leitura bíblica em classe, teremos aqui apenas uma parte deste texto, que é um cântico de louvor de Maria, inspirada pelo Espírito Santo, quando ela expressa toda a sua gratidão, reconhecendo o grande poder de Deus, o domínio de Deus sobre a própria história, o domínio de Deus sobre todas as coisas. Então ela expressa-se dessa seguinte forma. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Verso 47, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E o verso 49 diz assim, porque me fez grandes coisas o poderoso e santo é o seu nome. Portanto, esta leitura bíblica em classe é apenas uma parte do texto, do texto que traz o Cântico de Maria, conhecido também como o Magnificar, que vai até o versículo 55. Feito esse esclarecimento, feita essa leitura bíblica em classe, vamos à nossa introdução. Então, vamos à nossa introdução. Então, diz assim o texto, Maria foi escolhida por Deus para protagonizar o papel mais importante que uma mulher poderia receber, isto é, ser a mãe do Messias, ser a mãe do Salvador. Então, aqui está dito, Maria foi escolhida por Deus para protagonizar, isto é, ela exerceu a função principal, o principal papel, ela foi a principal agente para essa história realmente se cumprir, e cumpriu-se. Então Maria teve este grande privilégio de ser a mulher escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Foi uma missão singular e única na história das mulheres em todos os tempos. Podemos dizer que foi um caso sui generis, isto é, um caso único. A única mulher que teve um filho gerado por Deus foi Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo. Ela recebeu a missão de ser a mãe de Jesus Cristo, o Verbo. E aqui está o texto de João, capítulo 1, versículo 14, que assim
expressa: se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus foi o único ser gerado por Deus através da semente da mulher, ou seja, através de uma mulher. Deus precisava de um ventre para que o seu filho nascesse. Portanto, por isso que nós defendemos, cremos, e assim a Bíblia nos mostra, que Jesus é o real, o legítimo, o unigênito Filho de Deus, porque ele foi gerado pelo Pai, porém concebido por uma mãe terrena. Indo em frente. Em seu ventre ela acolheu sob a graça do Espírito Santo. Isso é muito importante, porque foi através da graça do Espírito Santo que ela concebeu. E diz mais o texto aqui. Em seu ventre ela acolheu sob a graça do Espírito Santo aquele que veio ao mundo para salvar a humanidade perdida. Então, mais uma vez digo, foi gerado por Deus, mas concebido por uma mulher. Muito bem. Por isso que Jesus, ele tem, amados irmãos, professores, Jesus tem duas naturezas e só uma personalidade. Ele tem a natureza divina e a natureza humana. A natureza divina porque o seu Pai é Deus. E a natureza humana porque ele tornou-se carne, ele humanizou-se, nasceu através do ventre de Maria, concebido pelo Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo, porém concebido por Maria. E tem uma personalidade. A personalidade de Cristo é divina. Então guarde isso. Jesus é o único ser em todo o universo que tem duas naturezas. Uma natureza divina e uma natureza humana. Porém, uma só personalidade, que é a personalidade divina. Terminado esse ponto, vamos para o nosso primeiro tópico, Maria, a mãe de Jesus. Nesse tópico, Maria, mãe de Jesus, nós veremos aqui dois subtópicos. Quem era Maria? Depois veremos suas qualidades e seu caráter. Quem era Maria? O subtópico primeiro. Em seguida, vamos discorrer um pouco um pouco a mais, sobre as suas qualidades e seu caráter. Vamos em frente. Quem era Maria? O nome de Maria era muito comum em seu tempo, deriva do nome hebraico Miriam. Miriam, você sabe que Miriam, por exemplo, Miriam, irmã de Moisés, no hebraico, Miriam. Porém, o nome Maria é uma derivação desta palavra, deste nome hebraico, chamado, então, por isso que é chamada Maria. Veremos aqui mais um pouquinho à frente. Na Septuaginta, a Septuaginta, que foi a mais antiga tradução do hebraico para o grego, ela ficou com o nome de Mariã. O pastor Linaldo colocou aqui. Na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, o nome original é Mariã. Essa tradução grega, chamada Septuaginta, foi uma tradução que foi feita em duas fases, né? Do século III a.C. ao século I a.C. Só esse dado para você ficar inteirado. Ela era da linhagem real. Maria era da linhagem real, descendente do rei Davi. Mateus registra a genealogia de Jesus dizendo: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí você deve saber que este termo genealogia trata-se de uma ciência que tem como objetivo a pesquisa da origem e da filiação da pessoa, né? Então esta palavra, este termo genealogia, você já viu que o termo logia, o sufixo logia significa estudo, significa que tem como objetivo a pesquisa da origem e da filiação das famílias. Genealogia. Por isso que Mateus, ele foi muito enfático e muito feliz quando ele inicia o seu evangelho mostrando a origem de Jesus Cristo, isto é, os seus ascendentes, para mostrar que Jesus era realmente o legítimo herdeiro do trono de Davi. Por isso que no capítulo 1, na introdução do seu evangelho, Mateus colocou todos os descendentes ali do Senhor, os ascendentes do Senhor Jesus Cristo, e não seus descendentes, os ascendentes do Senhor Jesus Cristo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, conforme Mateus 1, verso 1. No prosseguimento ele diz, o texto prossegue até o versículo 15, que diz, e aqui é muito importante porque você verá que
todos os antepassados do Senhor Jesus, eles geraram outras pessoas, e essas, posteriormente, outras pessoas. Porém, quando chegou no nome de José, não diz que José gerou a Jesus. Por quê? Porque José não gerou Jesus. Quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. José foi apenas o pai adotivo do Senhor Jesus. Então o texto diz, o texto prossegue até o versículo 15, que diz, e Eliúde gerou, observe, gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E aqui um dado importante, não sei se o professor percebeu isso, mas vai perceber durante essa semana, o seguinte, apesar de Mateus ele ter iniciado e ter colocado Mateus 15,16, falando que José, ele fala, José, marido de Maria, na qual nasceu Jesus, o termo Maria aqui não está na ordem cronológica. Isso é importante, por quê? Porque o aluno, ele um pouco talvez desapercebido, ele pode pensar que no capítulo 2, José já era casado com Maria. Por quê? Porque no capítulo 1 já está mencionado que José é marido de Maria. Então tem que ter essa atenção para o aluno não achar, o estudante da Bíblia, não achar que no capítulo 2 José já era casado com Maria. Eles eram apenas desposados e não casados. Apenas ficou na genealogia porque Mateus, lógico, quando ele vai escrever a sua genealogia, o seu evangelho, ele coloca esse detalhe para mostrar todos os ascendentes do Senhor Jesus Cristo, e ali está o nome de José. Prossigamos. Então não diz que José gerou Jesus. Pode ler todo o capítulo 1 de Mateus, não mostra, não diz que José gerou Jesus. Por quê? Porque ele foi o pai adotivo do Senhor. Terminado esse ponto, onde nós falamos um pouco quem era Maria, vamos ao nosso subtópico número 2. Subtópico 2 vai nos mostrar suas qualidades e seu caráter. Suas qualidades e seu caráter. Maria foi escolhida para ser mãe do Salvador. Antes de tudo, por decisão divina. Então foi a decisão de Deus. Foi Deus que, no seu poder, na sua presciência, na sua onipotência, ele escolheu, olhou para muitas mulheres em Israel, certamente muitas virgens em Israel, certamente muitas até desposadas, mas ele agradou-se de Maria por suas qualidades, por suas virtudes de mulher santa, uma mulher realmente que tinha um coração voltado para o Senhor. Então ela foi escolhida para ser mãe do Salvador, antes de tudo por decisão divina, isto é, foi uma prerrogativa de Deus escolhê-la para ser a mãe do Salvador. Jesus não poderia de forma alguma ser filho de uma meretriz, de forma alguma, de uma prostituta, mas sim filho de uma mulher santa, para que não ficasse nenhuma dúvida, de uma mulher virgem também. Vamos em frente. Portanto, amados, mas também por suas qualidades espirituais e morais. Então, Deus escolheu no seu grande poder, escolheu Maria. E aqui o pastor Linaldo, ele coloca, antes de tudo, por decisão divina, lógico, mas também por suas qualidades espirituais e morais. Isto é, isso aqui fala do testemunho, irmãos. Então Maria era uma pessoa que tinha um caráter santo, um proceder santo, e também tinha qualidades espirituais e morais, lógico, e tinha um excelente testemunho pessoal. Por isso, isso atraiu a Deus, a atenção de Deus, e Deus agradou-se de Maria. Vamos prosseguindo em frente, nós iremos ver agora seguinte colocação. Veremos a partir desse momento algumas qualidades aqui do caráter de Maria. Vamos ver aqui pelo menos 4 qualidades. E a primeira, ela era virgem. Primeira qualidade de Maria, ela era virgem. Então o anjo Gabriel, ele foi comissionado por Deus, enviado por Deus para ir até a cidade de Nazaré. Vamos mostrar aqui um pouquinho, falaremos um pouco sobre isso. Então o anjo Gabriel foi enviado especial da parte de Deus à cidade de Nazaré. Sobre a cidade de Nazaré, Nazaré é uma cidade, mais uma aldeia do que uma cidade, muito inexpressiva, muito pequena. Vamos mostrar aqui um pequeno mapa para que você possa localizar a cidade de Nazaré. O mapa está em inglês, mas está muito fácil de você verificar. Aqui está Nazaré, quase na fronteira aqui com a Samaria. Então aqui está na Galiléia, toda essa região aqui é a região da Galiléia. Aqui está o mar da Galiléia. E aqui um pouco mais ao sul está a cidade de Nazaré. Na verdade, a cidade de Nazaré,
ela estava aproximadamente a 34 quilômetros da costa aqui do Mediterrâneo, e a cerca de 24 quilômetros aqui dessa parte sul do Mar da Galileia. Então, 34 quilômetros aqui de distância, de Nazaré, aldeia de Nazaré, até essa parte aqui do Mar Mediterrâneo, essa parte leste, né? Estava leste o Mar Mediterrâneo estava a leste da cidade, e aqui nessa parte sul aqui do Mar da Galileia ficava a cidade de Nazaré, a distância aqui é aproximadamente de 24 quilômetros. Só apenas um dado para o aluno, se quiser ter essa curiosidade. Então, isso é muito importante. Foi enviada uma virgem cujo nome era Maria, conforme Lucas 1, 26 e 27. Então, local do nascimento. Nós sabemos que Jesus teve seu local de nascimento chamado a cidade de Belém. Belém é uma cidade muito mencionada no Antigo Testamento, a cidade de Davi, cidade de Belém. Porém, Nazaré nenhuma vez foi mencionada o nome dessa cidade no Antigo Testamento. Pode ler todos os livros, você não vai encontrar essa palavra, este termo, o nome dessa aldeia ou desse povoado no Antigo Testamento. Não há. Inclusive Flávio Josefo, um grande historiador do judaísmo, judeu, ele mencionou nos seus livros, nos seus escritos, cerca de 45 cidades da Galileia, mas em nenhuma vez ele mencionou a cidade de Nazaré. Portanto, era uma cidade praticamente, ou um povoado, podemos dizer assim, entre aspas, esquecido, não por Deus, e coube ao Senhor, justamente naquela cidade que ninguém dava importância, naquela aldeia que ninguém dava relevância ou importância, escolher ali a pessoa que seria a mãe do Salvador. Vamos em frente? Naqueles tempos, a virgindade física de uma jovem era de um valor de grande significado. Então, a virgindade, naquela época, tinha um grande significado espiritual e moral. E aí tem a referência de Isaías 62, verso 5, e eu vou lhe dar mais uma referência para você anotar, meu querido irmão professor ou aluno. Levítico capítulo 21, versículo 14, é interessante você também ler esse texto. Levítico capítulo 21, versículo 14, vai falar também sobre a questão da virgindade. José não teve relações com ela até que Jesus nascesse. Então, eles não tiveram relações sexuais até que o Senhor Jesus nascesse. Até que Jesus nascesse. O que não significa, muita gente às vezes acha, não, que Maria tem a questão de um dogma da igreja, né? A questão da virgindade perpétua de Maria. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que José não a conheceu. Não a conheceu enquanto ela estava grávida de Jesus. Depois disso, após isso, ele teve, com certeza, uma vida conjugal, né, ativa, podemos dizer assim, com Maria, lógico, nenhum pecado quanto a isso, porque eles eram casados e a Bíblia nos mostra outros nomes de irmãos de Jesus e menciona pelo menos duas irmãs do Senhor Jesus, aproximadamente isso. Então, não queremos dizer aqui, de forma alguma, que Maria teve a sua virgindade perpétua, de forma alguma, porque José ele tem que cumprir como como um bom marido que era, e ela como uma boa esposa, claro, tiveram relações sexuais. Quanto a isso não há a menor dúvida e não há nenhum pecado, porque ambos eram casados. Quanto a essa questão, isso está muito esclarecido na palavra do Senhor. A concepção de Jesus, portanto, foi divina. Por quê? Porque Deus era o Pai, virginal e santa. Então a concepção do Senhor Jesus foi divina, porque Deus era o Pai, virginal porque Maria era uma moça virgem, e santa porque foi gerado através do Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 1, versículo 25. Então, em nenhum lugar da Bíblia nós veremos essa questão, ou algum apóstolo, ou o apóstolo Paulo, que foi quem mais escreveu suas epístolas, quem mais escreveu no Novo Testamento, ele nunca defendeu esse ponto da virgindade perpétua de Maria. O que resta, o que ocorreu depois, são apenas falácias, dogmas criados pela mente dos homens. Nós veremos isso aqui um pouco mais adiante. Terminado esse ponto quanto à questão da virgindade de Maria, vamos aqui a outro ponto importante a respeito das suas qualidades e seu caráter. Ela era agraciada. Maria era agraciada, ou foi agraciada. Diz Lucas, aí ele menciona aqui o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 28, a parte A, que diz: e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada. Agraciada significa ditosa,
significa mulher venturosa, pessoa venturosa. Então, agraciada, salve agraciada, isto é, salve ditosa, salve venturosa. Certamente Maria ficou muito espantada, assustada com essa forma de saudação, porque ninguém jamais foi saudado dessa forma, e ali aquele ser estava diante dela, a saudando desta forma, salve agraciada. O termo quer dizer que ela foi honrada por Deus. Então, uma grande honraria, porque ela foi honrada pelo próprio Deus, ou por muito favorecida. O termo quer dizer que ela foi honrada por Deus, ou muito favorecida, e recebeu a graça, isto é, o favor divino em sua vida, para que ela fosse a mãe do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não apenas naquele momento, mas por toda a vida. Agora, muita atenção aqui no finalzinho desse texto aqui, colocado pelo pastor Arinaldo, para ninguém associar, já que ele colocou aqui, não apenas naquele momento, mas por toda a vida, para alguém não achar que ele está se referindo aqui à questão da virgindade. Não. Maria não foi perpetuamente virgem, mas ela foi agraciada, foi uma mulher que certamente morreu, né, esperando no Senhor. Falaremos um pouco mais disso aqui mais à frente. Então, cuidado para não confundir essa expressão com a questão da virgindade perpétua de Maria. Vamos em frente. Outro ponto importante, já o terceiro, falando sobre a questão de suas qualidades e seu caráter, ela tinha a presença do Senhor, uma mulher que tinha a presença do Senhor. Em sua mensagem diretamente da parte de Deus, o anjo disse: o Senhor é contigo. Isto é, deu um conforto espiritual para Maria naquela ocasião, conforme Lucas 1:28. Então, quando o anjo menciona o Senhor é contigo, estava dizendo que, olha, o Senhor, descanse do Senhor. Não se preocupe. Deus é com você. Deus vai lhe acompanhar. Deus está lhe contemplando. Então, esta palavra foi um conforto espiritual. Assim como o Senhor confortou a Jacó. Quando Jacó, tem inclusive aqui alguma referência para você, se quiser levar para a sua aula, essa questão do Senhor dizer que é contigo. O Senhor disse a Jacó que era com ele. O texto está em Gênesis capítulo 28, versículo 15, e capítulo 31, versículo 3, quando o Senhor diz para Jacó, quando ele está fugindo para Padã Arã, o Senhor diz que eu estou contigo. Para Moisés, o Senhor diz que eu serei contigo. Êxodo 3, verso 12. Para Josué, o Senhor falou, serei contigo. Josué 1:5 e 1:9. Para Gideão, o Senhor é contigo. Juízes capítulo 6, versículo 12. Isto é, para grandes missões que Deus atribuiu aos seus grandes homens, e também a esta mulher, Maria, o Senhor sempre expressa dessa forma: eu serei contigo. Isto é, que você descanse no Senhor. Deus não está dizendo que durante a trajetória da missão que Ele nos dá, nós não teremos problemas, não enfrentaremos obstáculos. Não, de forma alguma. Sabemos que enfrentaremos situações vexatórias, obstáculos difíceis, quase intransponíveis. Mas o Senhor nos dá a solução. Quando o Senhor está conosco, nós fazemos proezas no nome do Senhor. Portanto, esta palavra aqui era um conforto para Maria, que ela realmente esperasse no Senhor, que ela descansasse no Senhor, que ela continuasse se confortando no Senhor, porque adversidades ela enfrentaria, mas o Senhor daria plena vitória. Então o Senhor é contigo, meu querido irmão. Seja fiel ao Senhor e as promessas do Senhor hão de se cumprir na sua vida. Mas não se esqueça, aproveitando aqui este gancho aqui, não se esqueça, a obediência, ela precede a bênção. Seja obediente e espere grandes resultados do Senhor. Vamos prosseguir? Ao dizer que o Senhor era com ela, o anjo declarou que o que talvez ela não tivesse consciência de forma tão clara: Deus estava com ela. Então, para não ter nenhuma dúvida, Maria, ao receber esta palavra, ela realmente ficou confortada no Senhor, porque o Senhor disse: o Senhor é contigo. O anjo diz: o Senhor será contigo. A quarta, podemos dizer que o quarto aspecto do seu caráter, uma de suas qualidades, ela era bendita entre as mulheres. Maria era bendita entre as mulheres. Então veja só, uma multidão de muitas mulheres em Israel, o Senhor atentou para o proceder, para o caráter de Maria, para a santidade dessa mulher. E ela era bendita entre as mulheres. O anjo declarou ante o olhar de espanto de Maria. Então, claro, ela ficou perplexa, certamente ficou assustada com essa forma de saudação. Era algo não habitual, algo foi sui generis essa saudação para ela. Mas o anjo disse: bendita és tu entre as mulheres.
Lucas capítulo 1, versículo 28. Então, certamente ela teve um espanto, assustou-se, mas o anjo aqui a exalta dizendo, bendita és tu entre as mulheres, conforme Lucas 1, verso 28. Com essa expressão, o anjo quis enfatizar que para Deus ela era abençoada, ditosa, isto é, bem-aventurada. Bem-aventurada. Ditosa significa também bem-aventurada. Feliz, e não era para menos. Então o Senhor estava dizendo a ela que ela era uma mulher bendita, isto é, uma mulher feliz. Olha, você é feliz porque você será a mãe do Salvador. Essa era a grande verdade. Ela seria feliz porque ela teria com ela ali o seu Salvador. Maria foi aquela mulher que acompanhou Jesus desde o seu nascimento, ali na manjedoura, até a cruz. Ela assistiu a crucificação do Senhor Jesus. Ficou ali ao lado, tanto do Senhor Jesus, como ali ao lado do discípulo amado, do discípulo João. Então ela contemplou, para se cumprir aquela palavra de Simeão, que uma espada transpassaria sua própria alma. Então Maria passou por todas essas situações ali ao lado do Senhor Jesus, principalmente na sua morte. Vamos em frente, amados. No meio de tantas milhares de mulheres em Israel, ser alcançada por tão grande deferência da parte de Deus era algo acima de qualquer pensamento humano. Então, vejam só. Maria, quando o anjo noticiou que ela seria mãe, ela não foi irônica, ela não disse assim, podemos dizer, pensar, eu já esperava isso. Ela não disse isso, eu já esperava isso, né? Ela também não disse, até que enfim cumpriu-se a profecia. Ela não disse isso. Ela não disse. Ela não disse que já estava esperando por isso. Ela não disse que finalmente cumpriu-se a promessa. Ela não disse que já era tempo dessa promessa acontecer. Não. Ela simplesmente aceitou e foi humilde quando ela expressou, nós veremos mais à frente aqui, a sua forma dela expressar-se, sendo reconhecida pelo Senhor. Então, ela não foi de forma alguma uma pessoa sarcástica, irônica, mas foi uma pessoa simples e humilde ao aceitar este papel de ser a mãe do Salvador. Bem, meus queridos irmãos, aqui nós podemos dizer que temos, nesse instante, uma síntese do tópico. A síntese do tópico 1 é: Maria, dentre tantas mulheres em Israel, foi a escolhida para gerar o Filho de Deus. Entre tantas mulheres, coube a Maria ser a escolhida do Senhor para ser a mãe do Salvador. Isto é, Deus gerou nela este filho, através do Espírito Santo, e ela concebeu este filho. Vamos em frente? Vamos prosseguir agora para o nosso segundo tópico, a elevada missão de Maria. A elevada missão de Maria. Bem, nós teremos nesse segundo tópico 3 subtópicos. O primeiro, Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador. Segundo, o anúncio de que seria a mãe do Salvador. E terceiro, Maria, mulher e mãe. Prossigamos. Bem, no subtópico primeiro, novamente, Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador. Ao ouvir tal saudação do anjo, Maria ficou perplexa, isto é, ficou assustada. Não era para menos, ficou assustada. Disse-lhe então o anjo. Então o anjo, ao vê-la assustada dessa forma, o que é que o anjo diz para ela? Maria, não temas, isto é, procurou confortar Maria. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, conforme Lucas capítulo 1, versículo 30 a 31. Então esta foi a saudação a forma que o anjo a saudou Maria, confortando Maria, dizendo que ela seria a mãe do Salvador. E é interessante que um comentarista chamado Weisber, na página 222 do livro 5, se o professor quiser conferir, ele diz o seguinte: o ventre de Maria tornou-se o santo dos santos para o Filho de Deus. O ventre de Maria tornou-se o santo dos santos para o Filho de Deus. Você lembra que o santo dos santos era o lugar onde tinha a presença de Deus ali no tabernáculo. Expressão aqui do comentarista Weisber. Prossigamos, amados irmãos. Número 2, o subtópico 2, o anúncio de que seria a mãe do Salvador.
Admiração e espanto perturbaram sua mente ao receber a notícia de que seria mãe do Salvador. Veja bem, Maria em nenhum momento ela descreu, em nenhum momento ela duvidou. O que ela não entendeu como era que ela, sendo uma mulher virgem, ela seria a mãe, como ela poderia conceber, se ela não tinha tido relações sexuais com o seu marido, mesmo porque ela não era casada ainda. Então ela ficou ali perplexa com esta fala do anjo, porém, em nenhum momento a Bíblia diz que ela duvidou. Porém, ela ficou perplexa por isso, porque ela não sabia, ela creu na promessa, porém ela não entendeu como isso deveria acontecer. Então, admiração e espanto a perturbaram. Então, em nenhum momento a Bíblia está nos mostrando que ela não creu, tá? Ela creu na promessa, mas não entendeu como se cumpriria, cumpriria essa concepção, como é que isso iria acontecer. Então o anjo explicou que o menino nasceria pela virtude do Espírito Santo. Está em Lucas capítulo 1, versículo 36. Isto é, José, seu noivo, não seria o pai da criança, e sim, Deus seria o pai da criança. Então você pode ler Lucas 1,35. Assim Maria demonstrou outra qualidade que lhe era peculiar, isto era inerente a Maria, isto era própria de Maria, e que muito agradara a Deus, a sua submissão à vontade do Senhor. Olha o que ela diz, Maria, quando ela escuta, perplexa ainda, não entendendo, veja só o que o anjo disse. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Isto é, ela escutou aquela palavra, entendeu como seria essa concepção, que seria através do Espírito Santo, a virtude do Altíssimo a cobriria e ela iria conceber. Neste momento, tendo ela ouvido como seria essa concepção, ela então está disposta ao Senhor para que seja um vaso do Senhor, para que o Senhor cumprisse e assim nascesse o Filho do Senhor, nosso Deus, o Filho do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Isto é, a resposta de Maria foi entregar-se a Deus como serva submissa. Então ela foi uma serva submissa, entregou-se a Deus para que se cumprisse o desígnio do Senhor. O terceiro subtópico, ainda do tópico número 2, diz Maria, mulher e mãe. Maria, mulher e mãe. Maria soube comportar-se como verdadeira mãe. Então, teve de se deslocar de Nazaré a Belém, muito distante, aproximadamente. Ela saiu lá do norte, ali na Galiléia, desceu ao sul do país, ou da nação, cerca de, alguns chegam a dizer 113 quilômetros, já vi também, outros chegam a dizer, outros comentaristas, 130 quilômetros, isto é, foi mais de 100 quilômetros de caminhada. Ela sai da cidade de Nazaré para ir para Belém. Por quê? Porque o governador César Augusto, o imperador César Augusto, a cada 14 anos o Império Romano fazia isso, esse censo. Esse censo ele tinha algumas finalidades, para a questão militarmente, para ver como estavam as pessoas lá, e ver a quantidade de pessoas que tinha em cada cidade, as propriedades da pessoa, que tipo de família, a que família a pessoa pertencia. Então essa atividade era uma atividade comum, normal no Império Romano. A cada 14 anos, segundo alguns comentaristas, havia este censo para a contagem do povo, né? Esse censo ele tinha uma finalidade militar e também fiscal, porque através da quantidade de pessoas, o Império Romano, que tinha ali dominando praticamente toda a área ali do mar Mediterrâneo, toda aquela costa do Mediterrâneo ali, aqueles países submissos a Roma. Israel também era vassalo dessa nação, era a nação opressora, era o Império Romano, e eles precisavam de fundo, de recursos. Para isso eles taxavam as pessoas tinham que pagar o imposto a Roma. Por essa ocasião, por essa questão aqui do censo, José teve que sair lá da Galiléia, saiu da Galiléia, a cidade de Nazaré, para ir até a cidade de Belém. Então aqui diz, teve que se deslocar de Nazaré a Belém para alistar-se com o esposo, num censo decretado pelo governo. Isso está em Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 6. Interessante é que você, para entender realmente a história do Senhor Jesus Cristo, você deve ler Mateus capítulo 2 e também ler Lucas capítulo 2,
para você entender toda essa história do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, Lucas dá mais detalhes, mais informações acerca do nascimento do Senhor Jesus. Já Mateus, ele foi mais, ele escreveu menos a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Prossigamos, amados. Um tremendo contraste, um rei nascendo numa manjedoura. Vejam bem, Maria deslocou-se com seu marido José até a cidade de Belém. Maria já estava quase próxima à hora de dar à luz. Certamente foi uma viagem muito difícil para ela, mas ela foi, porque estava casada com o seu marido José nessa ocasião. Eles vão para ali e ali nasce o Salvador do mundo, ali em Belém, e num lugar praticamente esquecido. Por quê? Porque Jesus não nasceu dentro da cidade de Belém, mas ele nasceu numa manjedoura. E aqui o pastor Leonardo coloca um tremendo contraste, um rei nascendo numa manjedoura, isto é, num coxo ou num cercado para animais. Então manjedoura significa ou coxo ou um cercado para animais. Com esmero ela cuidou da infância de Jesus. Antigamente aquelas mulheres sempre pegavam aquelas crianças, enfaixavam com panos ali, a questão do frio, protegendo seus filhos. Maria certamente foi uma boa mãe e soube cuidar com esmero do Senhor Jesus Cristo. Com esmero ela cuidou da infância de Jesus. Ela cuidou da infância do Senhor Jesus. Aos 8 dias de nascido, levou para ser circuncidado. Essa circuncisão de Jesus praticamente não foi em Jerusalém, mas foi na própria Belém. Com 8 dias de vida, a criança do sexo masculino era feita então a circuncisão. E isso estava determinado, isso foi um pacto entre Deus e Abraão, ou com Abraão, que Deus fez com Abraão, para que todos os descendentes de Abraão fossem circuncidados ao 8º dia de vida. Isso está em Gênesis, se você quiser anotar, professor ou aluno, essa referência está em Gênesis capítulo 17, versículos 12 e 13. Gênesis 17, versículos 12 e 13. Então, a circuncisão era um rito religioso, observado inclusive até os dias de hoje. Os judeus ortodoxos, os judeus realmente que se prezam, eles fazem essa observância da circuncisão. E o que é a circuncisão? Nada mais, nada menos é do que cortar a pele que está sobre a glande do pênis. É isso mesmo. Então, a circuncisão consiste em cortar a pele que está sobre a glande do pênis. Isto é a circuncisão. Depois de Jesus ter sido circuncidado ao 8º dia, o nome ali dele é colocado então. Logo em seguida, passados certos dias, Jesus então é apresentado no templo. Agora sim ele é levado a Jerusalém e é apresentado no templo. Naquela ocasião do templo, conforme Lucas capítulo 2, versículo 22, capítulo 2, versículo 22 a 23, nós veremos que isso realmente cumpriu-se. Jesus então é apresentado no templo, porque todo varão deveria ser apresentado ao Senhor. Então, terminado o período ali da purificação de Maria, né, após aqueles 7 dias da sua purificação, e depois mais 33 dias, porque ela foi mãe de um varão. Se fosse uma mulher, o dobro, era 66 dias, mas ela foi mãe de um varão. Terminado esse período da sua purificação, José e Maria levam Jesus e ele é apresentado no templo. Naquela ocasião ocorreu que Ana estava ali, né, filha de Fanuel, e também estava ali um grande homem de Deus chamado Simeão. O pastor Linaldo coloca aqui, periodicamente o levavam para a festa da Páscoa, conforme Lucas 2, 40 e 41. Então Maria foi aquela mãe cuidadosa que teve o cuidado de tanto ela como José de observar a lei, cumpriu a lei. Jesus foi circuncidado no 8º dia, foi apresentado ao templo conforme prescrevia a lei, conforme Levítico 12, verso 4. Você pode ler isso depois. E certamente era costume de José e Maria, pelo menos ir ali, a Páscoa, uma vez por ano, eles chegarem até Jerusalém. Então as pessoas saíam em caravanas, e geralmente as mulheres iam na frente, e as crianças também, e os homens atrás. Por quê? Porque as mulheres eram quem dava a cadência da marcha. As mulheres eram que davam o ritmo àquela caminhada. Você sabe que as mulheres e crianças caminham mais devagar do que os homens. Por isso que os homens não poderiam ir na frente. Então os peregrinos, quando saíam para essas festas, as crianças e a mãe e as mulheres iam na frente e os homens atrás. Por essa ocasião, já adiantando aqui, foi que Jesus, José, quando eles
cultuam a Deus no templo, Maria, eles voltam para Belém, e depois é que eles percebem que Jesus não está com ele. Mas isso aí é outra história. Por quê? Porque era costume, geralmente, as crianças ou ficavam com a mãe ou com o pai. Então a criança podia ir lá, voltava, estava na frente com a mãe, depois ia olhar o pai, e o pai às vezes achava que a criança estava com a mãe, e a mãe vice-versa achava que estava com o pai. Por isso que Jesus, certa feita, ele foi esquecido, né? Mas por essa questão. Bem, amados, portanto, terminamos aqui o segundo tópico. Vamos ao nosso resumo, a síntese do tópico número 2. Embora ainda fosse uma menina, Maria recebeu da parte de Deus uma elevada missão. Menina aqui no sentido de moça, né? De moça virgem. Falei, colocar aqui menina não ficou muito expresso, muito claro, porque alguém pode achar que ela era muito criança. Certamente era uma jovem, virgem. Portanto, aqui está escrito, embora ainda fosse uma menina, ou seja, uma jovem, seria melhor que fosse colocado esse termo, Maria recebeu da parte de Deus uma elevada missão. Vamos ao nosso terceiro tópico, o seu papel no plano da salvação, o plano de Maria no plano da salvação. Aqui nós vamos gastar mais um pouquinho de tempo, mas porque isso aqui tem muitos pontos aqui, questão dos dogmas da igreja romana, estabelecendo algumas coisas que a Bíblia não diz e que eles defendem com respeito a Maria. O seu papel no plano da salvação. Então, primeiro, nós veremos aqui 3 subtópicos. Maria deu à luz a semente da mulher. Segundo, Maria não é redentora. E terceiro, Maria não é mediadora. Vamos em frente? Maria deu à luz a semente da mulher. Então havia aquela profecia, aquela promessa do Senhor. Os irmãos estão lembrados, quando Adão pecou, o Senhor ali então conversa com o homem, aquela questão da justificativa. Abraão procurou ali dar uma justificativa, dizendo que foi a mulher que o Senhor lhe deu, que o fez pecar, e a mulher acusou a serpente, etc. e tal. Não vamos entrar aqui nesse mérito. A questão é a seguinte, que o Senhor fez uma promessa que através da mulher, Deus levantaria alguém que iria esmagar a cabeça de Satanás. E esse alguém era o Senhor Jesus Cristo. E isso cumpriu-se com o nascimento do Senhor no ventre de Maria. Então aqui está colocado, após a tragédia do pecado, por amor e misericórdia, Deus declarou na repreensão a Satanás, e por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, promessa do Senhor, aqui está o Senhor prometendo enviar o Salvador. O pastor Reinaldo chama isso aqui do proto-evangelho, isto é, o primeiro, o anterior ao evangelho. Essa declaração divina é considerada o proto-evangelho de Deus, isto é, o evangelho primeiro, foi este aqui. O anúncio da vinda do Salvador, aquele que queria esmagar a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Diz Paulo, mas vinda a plenitude dos tempos. Plenitude, essa questão. Pastor, explica o que é plenitude. Plenitude é a qualidade daquilo que é pleno, né? Aquilo que é total, aquilo que é inteiro, aquilo que é completo, aquilo que está cheio. Se você encher um copo até a borda ali, então o copo está pleno, né? Está ali na sua plenitude, isto é, não suporta mais água, está totalmente cheio. Então plenitude significa isso, plenamente cheio. Essa é a questão. É sinônimo também de integridade e de completude. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, no tempo certo, Deus enviou seu filho, que nasceu sobre a lei, vimos aqui. Jesus nasceu na vigência da lei, cumpriu todos os ritos da lei, a fim de recebermos o quê? A adoção de filhos, conforme Gálatas 4, versos 4 e 5. Bem, um ponto importante aqui, vamos ao nosso primeiro aqui. Bem, Maria deu à luz a semente da mulher, já falamos disso aqui, vamos para o nosso segundo subtópico. 2. Maria não é redentora, então Maria não é redentora.
Felizmente, muita gente acha que Maria é redentora, mas em nenhum momento a Bíblia nos autoriza a dizer isso, e a Bíblia não ensina isso. Então não vamos ensinar aquilo que a Bíblia não diz, aquilo que a Bíblia não defende. Então Maria não é redentora. Nos ensinos do Novo Testamento não existe nenhuma base bíblica para considerar Maria como redentora ou mediadora entre Jesus e os homens. Não existe, né? E o que existe são muitas fantasias que foram criadas sobre Maria. Aliás, se Maria fosse viva hoje, ela estaria muito envergonhada, porque deram a ela um papel que Deus não deu a ela. Ela recebeu o papel, ou a função, a missão, de ser a mãe do Salvador e não a redentora. Quando ela alegra-se no Senhor, o seu Salvador, o próprio Salvador de Maria, é Jesus, o seu próprio Filho, é quem a salvou. E não ela com seus próprios méritos. Porque nós sabemos que nós não somos salvos por nossas obras. Apesar de Maria ser uma mulher, ter sido uma mulher santa, que certamente fez excelentes obras, ela não pode, de forma alguma, se alegrar por causa das suas obras, ou vangloriar-se. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Prossigamos, amados. Este posicionamento é perigoso. Que posicionamento? Este posicionamento de achar, ou de dizer, de afirmar que Maria é redentora. Então este posicionamento, o pastor Reinaldo coloca aqui com muita propriedade, este posicionamento é perigoso, pois a Bíblia diz que não devemos ir além do que está escrito. Então o crivo é a palavra. Então se a Bíblia não diz algo sobre Maria, então rejeite, porque o que alguém está dizendo que não tem um respaldo da palavra, não passa pelo crivo da palavra, isso são invenções, invencionices, crendices, fábulas que não têm sustentação nas escrituras. As questões que são feitas sobre Maria. Você tem uma ideia quantos e quantos nomes Maria tem? Foram totalmente nomes. O único nome de Maria é esse que está na Bíblia. Maria mesmo. E não outros nomes que deram a Maria. O ensino de que Maria é redentora e mediadora provém do dogma estabelecido no Concílio de Éfeso, realizado em 431. Então este ensino de que Maria é mediadora foi algo que foi feito no primeiro concílio, aqui o pastor Leonardo colocou concílio, mas no primeiro concílio de Éfeso, ali na Ásia Menor, né? Quando o imperador Teodósio II ele estabelece essa situação, vendo que havia necessidade de ter um profundo debate ali sobre os ensinos cristológicos e mariológicos, ele estabelece que seja feito este concílio, né? Que foi o terceiro concílio da igreja, foi esse, o concílio de Éfeso, no ano de 431. Naquele concílio, inclusive aqui nós temos uma imagem aqui, isso um quadro não está muito bom, porque isso é uma pintura e aí nós ampliamos aqui, então certamente você não esteja vendo com muita nitidez, mas trata-se de uma pintura do concílio, representando o concílio de Éfeso no ano 431 depois de Cristo. Continuando, naquele concílio chegaram à conclusão de que Maria era mãe de Deus. Então veja esse concílio. Eles estabeleceram nesse concílio, no concílio de Éfeso, que Maria era mãe de Deus. Mas desde quando a Bíblia ensina que Deus tem mãe? De forma alguma. Jesus ele não veio na qualidade de Deus, ele veio na qualidade de filho. Portanto, Jesus teve sua mãe, mas Deus não teve mãe. Por quê? Porque ele veio não na criação do Criador. Ele abdicou de toda a sua glória, do seu poder. Ele humanizou-se, ele encarnou-se, ele sofreu. Portanto, Jesus é filho de Maria. Filho de Maria. E não Maria, mãe de Deus. Então, este posicionamento, neste concílio, eles chegaram à conclusão de que Maria era mãe de Deus. Mãe de Deus. Pois Jesus era Deus. Vejam só. Jesus era Deus. Aliás, Jesus ele tem duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. A natureza divina porque ele é filho de Deus e a natureza humana porque é filho de mulher. Maria o concebeu. Tal conclusão fere a revelação bíblica por várias razões. Deus é eterno, o Criador. Então, se Deus é eterno, o Criador, ele não pode ter mãe. Uma criatura não pode ser sua mãe. Né? Quem é
criatura aqui? É Maria. Então Maria não pode ser a mãe do Criador. Maria foi a mãe de Jesus porque Deus humanizou-se, encarnou-se, mas não significa que ela é mãe de Deus. Então isso não tem respaldo na Bíblia. Infelizmente esse concílio estabeleceu isso, porém isso não passou pelo crivo das Escrituras. Não passou pelo crivo das Escrituras. Em nenhum momento nós vemos Paulo ensinando isso, Pedro ou qualquer um dos apóstolos ensinando que Maria foi a mãe de Deus. Isto é pecado de mariolatria. Então, isto é mariolatria. Essa tentativa de querer endeusar Maria. Porque se disser que Maria é mãe de Deus, você está endeusando Maria. Está colocando até ela em primeiro lugar do que a Deus. E ninguém pode ser mais do que Deus. Então isto é mariolatria, isto é culto a Maria. Isto é veneração a Maria. O que não condiz com o caráter humilde. Maria de forma alguma iria aceitar este epíteto, este nome, esta colocação que ela jamais teve e deram a ela. Então isso é pecado de mariolatria, o que não condiz com o caráter humilde e submisso e santo da mãe de Jesus. Pode ler Lucas capítulo 1, versículo 38, você verá o caráter humilde de Maria. Na verdade, Maria era mãe do Filho de Deus encarnado. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Por quê? Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então, não se esqueça, Jesus tem duas naturezas. Uma natureza humana, uma natureza divina e uma humana, e uma só personalidade, a personalidade divina. Por último, amados, aqui no terceiro subtópico, Maria não é mediadora. É outro erro, um erro crasso. Atribuir a Maria como mediadora. Mediadora. De forma alguma aceitamos isso. Por quê? Porque a Bíblia em nenhum momento diz isso. Maria não é mediadora. Nunca foi e jamais será mediadora. Não se pode negar a honra e os privilégios de que Deus concedeu a Maria de Nazaré. Lógico. Né? Não podemos negar isso. Realmente, uma mulher foi agraciada, bem-aventurada. Quanto a esse aspecto é bíblico. Agora, dar uma honra a ela, a qual Deus não deu, isso não é bíblico. Então isso não passa pelo crivo. Então não se pode negar a honra e os privilégios que Deus concedeu a Maria de Nazaré, para ser a mãe do Filho de Deus encarnado em seu ventre. Mas a ela não se deve render culto ou adoração a Maria. Falando nisso, é importante que nós sabemos, você sabe que só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, um homem, né? Isso está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Mas há outros textos que você pode, querido professor, querido irmão, aluno, se você quiser anotar, outros textos que falam sobre a questão do mediador, que é Jesus Cristo. Todos esses textos apontam que Jesus é o mediador. Nenhum deles falam que Maria é mediadora ou comediadora. Anote aí, Hebreus capítulo 8, versículo 6, Hebreus 9, 15 e Hebreus capítulo 12, versículo 24. Todos esses textos que eu mencionei aqui aos irmãos, eles mostram que realmente o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, e jamais Maria. Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Mateus capítulo 4, versículo 10. Então, aliás, todo bom católico deveria observar o que Maria disse, fazer tudo o que ele vos disser. Aqui está Jesus dizendo, se é para fazer tudo o que ele disse, então que todos nós consigamos entender isso, amados, de uma vez por todas. Você, amigo católico, talvez assista essa videoaula através do canal. Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então não sirva a Maria, não adore a Maria, adore a Cristo. Adore ao seu Senhor, seu Salvador. Maria não é para ser adorada. Ela até pode ser respeitada. Claro que deve ser respeitada como uma mulher santa. Porém, não podemos atribuir um título que jamais Deus deu a ela. Abaixo algumas heresias a respeito do culto a Maria. Então vamos mostrar agora algumas heresias a respeito do culto a Maria. Vamos lá. Primeiro aqui. A Assunção de Maria. Pois alguém defende, né, uma certa religião, a Igreja Apostólica Romana defende que Maria foi para o céu. Maria foi em corpo e alma, foi levada para o céu.
Então, isso o pastor Reinaldo colocou aqui com muita precisão. Ele diz o seguinte: a Assunção de Maria, o Papa Pio XII, em sua bula Munificentíssimo Deus, de 1º de novembro de 1950, diz que Maria foi levada de corpo e alma para a glória do céu. Então veja só, aqui está o Pio XII, esse Papa Pio XII, em 1º de novembro de 1950, em sua bula Munificentíssimo Deus, ele diz que Maria foi levada de corpo e alma para a glória. Inclusive esse Papa aí é o Papa que as pessoas, alguém aí o taxou de Papa de Hitler, né? Inclusive tem até aqui, vamos ver aqui, vou baixar aqui um pouquinho aqui para só um instantinho. Um pouquinho aqui, meus amados. Já está aqui. Pronto, vamos ver aqui. Agora sim. Desculpa aí a demora aí, amados. Nós veremos aqui. Então aqui alguns livros, né, o Papa de Hitler. E isso aqui está falando aí do Papa Pio XII. Aqui essa revista Aventura na História, também falando aqui a Igreja e o Nazismo. E aqui a versão em português, do Papa de Hitler, a versão em espanhol. Então, este Papa que na sua encíclica, na sua bula, Munificentíssimo Deus, ele disse que Maria foi levada em corpo e alma para a glória do céu. Mas onde Paulo ensinou isso? Os apóstolos ensinaram isso? De forma alguma. Então, como é que a pessoa tem essa autoridade para declarar tal heresia? Dizer que Maria foi levada em corpo e alma para o céu. Mesmo porque só vai para o céu quem for transformado. Então, por que não falaram que seu corpo ontem foi transformado? Interessante isso. Faz umas colocações que não passam pelo crivo da palavra do Senhor. Maria, certamente, claro, ela foi sepultada, ela morreu, foi sepultada e agora aguarda a ressurreição no arrebatamento da igreja. Você pode ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Então tem que haver o quê? Transformação do corpo para que a pessoa possa subir para o céu. Então, do jeito que essa encíclica ou esta bula deste Papa Pio XII diz que Maria foi levada em corpo e alma para a glória do céu, imagine, para a glória do céu. Quer dizer, se ela não fosse do céu, não teria glória? Então, não é por aí não. Então, infelizmente, isso é ensinado, é um dos dogmas da Igreja Católica, um dos 4 dogmas da Igreja Católica, ele defende esse posicionamento. Agora, qual é o crivo? Então, 1950, foi estabelecido isso, por um Papa até que muito criticado, né, que deu apoio, segundo alguns, deu apoio até a Hitler. Bem, prosseguindo em frente, nós veremos agora a intercessão de Maria, outra heresia que atribuiu-se a Maria como intercessora. Que absurdo! A Bíblia diz claramente, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só há um intercessor ou um mediador entre Deus e os homens, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Paulo está dizendo que Maria também intercede. Não, Jesus Cristo é o único que intercede por nós. Então alguém atribuir que Maria intercede por nós, né? Peça à mãe para que o filho faça isso, não, de forma alguma. Já de vez em quando a gente vê essas expressões. Peça à mãe que o filho atende, de forma alguma. Deus não colocou Maria entre nós e Cristo. Não. Jesus está entre nós e Deus, e não Maria entre nós e Cristo. Nós podemos orar, pedir ao Senhor Jesus Cristo, pedir a Deus em nome de Jesus. E se Ele quiser nos atender, a vontade do Senhor que deve prevalecer. Só Jesus pode interceder por nós diante de Deus, porquanto por nós Ele morreu na cruz. Se você quiser anotar outras referências sobre essa questão da intercessão, você pode ler Isaías capítulo 53, versículo 2. Anota aí, amados, que a lição não traz essas referências. Estou dizendo aqui para os irmãos, para que vocês anotem essa questão da intercessão. Jesus é o único intercessor entre nós e Deus. Isaías 53, 12, Romanos 8, 27 e Hebreus capítulo 7, versículo 25. Você também pode anotar esses textos e levar para a sua sala de aula. Um pouquinho mais aqui adiante, vamos aqui para fechar essa
Deixar aqui o próximo. Aqui, pronto, agora, chegou. A intercessão de Maria, já falamos, né? A suprema autoridade de Maria. Então, a letra C, nós veremos. A suprema autoridade de Maria. Outra heresia que é atribuída a Maria, essa questão dessa suprema autoridade de Maria. Então, um ensino como esse jamais honra Maria, a mãe de Jesus, como homem. Então, Maria, como eu já disse, Maria ficaria bastante envergonhada com esses tantos títulos que deram a ela e poder também. É um ensino que jamais honra a Maria, a mãe de Jesus, dizer que ela tem essa autoridade suprema. Só pode ser de origem maligna para confundir as mentes incautas, levando-os as pessoas à idolatria. Então, quando alguém diz que Maria tem essa autoridade, confessa ou professa a autoridade suprema de Maria, isto é fazer com que as pessoas incautas, as pessoas desprovidas muitas vezes de conhecimento bíblico, leve essas pessoas a adorarem Maria, isto é, a mariolatria. Jesus disse que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Então, nenhum poder foi dado a mais alguém, poder no sentido poder supremo. Só Deus, só Jesus tem este poder supremo, conforme Mateus 28, verso 18. Aliás, Maria não fez nenhum milagre na Bíblia, pode ler. Em nenhum local dos evangelhos nós vemos Maria ela fazendo nenhum milagre. Nem os apóstolos falaram sobre isso, nem vemos isso nas epístolas não consta, e também nos evangelhos também não consta qualquer milagre atribuído a Maria. Sobre a questão dos nomes de Maria, só um dado curioso, você pode ir na Wikipedia e acessar ali nomes de Maria. Então você verá ali que a quantidade de títulos, epítetos que deram a Maria, uma infinidade muito grande. Já finalizando a nossa lição, aqui a síntese desse tópico é: o papel de Maria no plano da salvação era de extrema grandeza. O papel de Maria no plano da salvação era de extrema grandeza. Bem, amados, aqui como conclusão, nós vamos dizer o seguinte: Maria merece todo respeito, claro, e honra, e o reconhecimento de seu papel no plano de Deus em relação à humanidade. Isto é, segundo a Bíblia, ela merece todo respeito, segundo o que está escrito nas Escrituras, não o que está fora das Escrituras. Na presciência de Deus, Jesus já era a semente da mulher, conforme Gênesis 3, verso 15, que haveria de ferir a cabeça da serpente, que é o diabo. Ela foi a única mulher que concebeu pelo Espírito Santo. A única mulher, isso nunca mais aconteceu, nem haverá de acontecer. Maria foi a única mulher que foi concebida, que foi gerada, né? Ela teve a sua concepção, mas foi gerada através do Espírito Santo. Ela concebeu Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, por meio do poder de Deus. Mas não há qualquer base bíblica para que lhe rendamos culto, adoração, ou considerar mediador entre Deus e os homens. Em nenhum canto, em nenhum momento, em nenhum texto mostra que nós devemos adorar ou venerar a Maria, né, e que ela seja mediadora entre Deus e os homens, pois esse papel é exclusivo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós temos muito respeito por Maria, porém não vamos aceitar certas considerações que as pessoas fazem, ou certas atribuições dadas a Maria, certas heresias, porque não passa pelo crivo da palavra do Senhor. Se não passar pelo crivo, amado, não aceite, é heresia pura. Pode rejeitar, porque não tem consistência nas Escrituras, não tem fundamentação bíblica. Terminado isso, tem a questão para refletir essas 5 perguntas que o professor deve dar uma lida na resposta também de seus alunos. E ainda, já quase finalizando, temos aqui uma consulta. O professor ainda pode obter mais informações extra lição. Se você tiver a revista Ensinador Cristão, está na revista Ensinador Cristão da CPAD número 70, na página 41, traz também uma síntese deste assunto que nós acabamos de ministrar. E também como sugestão de leitura temos aqui esses 3 livros: A Difícil Doutrina do Amor de Deus, Por Amor a Deus e Questões Cruciais do Novo Testamento. Isso aí para você, se quiser ler, obter mais informações para você preparar melhor ainda mais a sua aula. E aqui, deixo para os irmãos aqui essa questão, na Escola Bíblica Dominical. Então veja aí, a questão de querer aprender, muito importante querer aprender,
para você aprender, você precisa frequentar a Escola Bíblica Dominical. E já finalizando, eu peço, solicito que os irmãos, aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, inscrevam-se no nosso canal, é muito fácil, Moisés Câmara, e aí você vai lá no inscreve-se, não se esquece de apertar na campainha, tá bem? E aí você pode ir depois na playlist e acessar as nossas aulas, ali temos cursos bíblicos para os irmãos e outras informações muito relevantes para todos. No mais, um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Nós vamos desligar aqui o equipamento e fiquem todos com o Senhor. Até a próxima segunda-feira estaremos ministrando mais uma nova lição. José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. Então, até lá, que Deus abençoe a todos, um forte abraço, em nome do Senhor.